E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária. Nós estamos no episódio número 43. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito ou pelo devocional no aplicativo, é o mesmo número, devocional 43, cuja temática é sobre perdão. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante nas escrituras, na vida com Deus. Então, se eu fosse você, pegaria logo um caderninho, sentaria aí, ouviria com atenção tudo que será falado nesse podcast, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Galera, queria te lembrar de duas coisas antes da gente começar a falar sobre essa temática, que é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a você abrir a sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, tanto aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros, da BC2, da Yes He Is, do The Bible Project, do Parábolas Geek, da Escola do Discípulo. A gente tem muito conteúdo irado. E a melhor parte vem agora, é tudo de forma gratuita. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso aplicativo. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui do Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Orrec. Eu tenho 24 anos, sou quase oficialmente um psicólogo, né? Só preciso pegar meu diploma e colar grau, mas já encerrando, né, as atividades. Sou membro da Alcance Curitiba, fiz parte da rede universitária também e liderei o Dunamis Pockets na PUC do Paraná durante 2 anos e meio. E também, não menos importante, por ter ficado no final, sou esposo da Renata, mulher de Deus, abençoada. Não só abençoada por me ter como esposa, ela é abençoada mesmo. E hoje estou aqui para mais um episódio junto com vocês. E hoje eu tenho a honra de ter aqui duas pessoas incríveis que vão falar um pouquinho a respeito do perdão. A primeira delas é o Flavinho. Flavinho, é um prazer ter você de novo aqui, irmão. Você, como um homem de Deus, é muito massa ter você aqui. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos. Se apresenta aí para a galera. Tamo junto, mano. Então, sou o Flavinho aí. Meu nome é Flávio, tenho 23 anos. Sou engenheiro mecânico, Olha quase um só. engenheiro mecânico, né? Só falta aí colar grau, pegar diploma e tal. Acho que no Estamos na dia mesma. que sair, tamo igual. No dia que estiver saindo esse episódio, eu vou estar apresentando meu TCC. Eu sou da primeira IEQ aqui de Curitiba. Já liderei o Dunamis Pockets da Universidade Federal do Paraná. Já fui parte do time rede e hoje eu sou líder do Ministério de Universitários da primeira EQ, o Altaúna. Top demais. E é escritor voluntário aqui também, né, Escritor mano? voluntário da Pão Diário Universitários. Não é pouca coisa, não. É nóis, mano. É um prazer imenso ter você de novo aqui conosco. E, gente, temos aqui também o Felipe Martinelli. É um prazer ter você aqui conosco, mano. Seja muito bem-vindo. Se apresenta aí pra galera. Primeiramente, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse ministério que tem sido bênção não só na vida de vários universitários para fora, como também na minha. Então, é um privilégio Demais. muito grande. Meu nome é Felipe Martinelli, eu tenho 21 anos de idade, a cara de velho, mas sei que sou bem novo. Estou cursando teologia na FUBAPAR, graças a Deus, no último ano. Então, penúltimo semestre, aí, no caso, né, finalizo no final desse ano, aí, na correria já para começar a escrever o TCC e tudo mais. Mas que bom que vocês já estão aí terminaram, né? Estão formados, maravilha. Eu sou aqui da PIB Curitiba, trabalho aqui no Ministério de Educação Cristã, sou voluntário no Ministério de Universitários aqui também e também apoio lá na rede universitária junto com o Pedrinho e toda a galera. Então, um abraço para ele e para o pessoal aí. E, bom, acho que do mais é isso. Hoje também estou como representante aqui do Sul na Juventude Batista Brasileira, que acaba atuando muito também com adoles, universitários e também jovens adultos. Então, acho que é isso. Só uma curiosidade, eu sou botafoguense, então talvez dos poucos botafoguenses em Curitiba. Então, sempre que eu me apresento, eu gosto de falar isso aí, porque são poucos por aqui, né? Então, Ficou triste, Muito então, bom. semana passada, hein? Foi dormir nem me triste. fale, cara. Mas dia 31 tem a revanche. Muito bom, gente. Prazer gigantesco ter vocês aqui conosco. Tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar a vida de muita gente.
Bora para nossa temática, então? Vamos falar um pouco de perdão. E eu gosto muito daquele texto que diz quem foi muito perdoado, muito ama, né? Então, isso é algo que mexe muito comigo, porque quando nós, de fato, lembramos do o quanto nós fomos perdoados pelo Senhor, isso precisa nos impulsionar a amá-lo mais, a amar aquilo que o Senhor ama mais também. Então, toda vez que eu olho para isso, eu falo assim, Deus, cada vez mais me dá consciência do quanto eu fui perdoado, de quanto eu estava rebelde em relação ao Senhor, e que mesmo assim o Senhor me resgatou, me perdoou, e hoje eu posso perdoar muitas pessoas também, porque eu tive acesso ao seu perdão. Então, eu acho incrível isso. E eu queria começar perguntando, e aí, Martinelli, o que é perdão? É um sentimento? É uma atitude? Desvenda esse mistério aí pra gente. Cara, vamos lá. Primeiramente, queria dizer que esse assunto é um assunto muito confrontador. Então, estudando um pouco, né, para vir aqui conversar sobre isso, eu fui muito confrontado. Que bom. Perdão, para uma área que a gente precisa perdoar, né? Porque, assim, antes de falar de fato que é o perdão, eu acho que o perdão é um assunto muito falado, um assunto muito explícito, em pregações, palestras, no cotidiano cristão, mas não deixa de ser um assunto difícil. Independente de ser muito falado ou não, ele é um assunto extremamente difícil. Ele não é um assunto secundário na vida de ninguém, ele é um assunto que tem uma primazia, porque nós, em todas as áreas da vida, principalmente nós cristãos, precisamos trazer à memória o fato de que somos perdoados e também precisamos perdoar. Então, talvez você tenha uma facilidade com isso, mas em dado momento da vida, todos nós temos que nos deparar com o perdão. Eu acho que, assim, sobre ser uma atitude, um sentimento, eu acho que envolve os dois. Tem uma definição do Tim Keller, num livro dele, falecido Tim Keller, Hip Tim Keller, sensacional, triste, mas graças a Deus deixou aí muita coisa boa para nós cristãos. Com certeza. Se você está nos ouvindo agora, leia Tim Keller, com certeza estará lendo um ótimo autor. Ele tem um livro que infelizmente não foi traduzido ainda para português, chamado Forgive, Why Should I and How Can I? Seria por que devo e como posso perdoar, assim. E ele traz uma definição bem simples de que perdão ele é rejeitar qualquer vingança ou retribuição pelo erro. Ele não é agir como se o erro não tivesse acontecido. Porém, é você intencionalmente abrir mão da sua justiça para que você deposite amor para aquela pessoa ou por determinada situação que você deva perdoar. E nesse livro ele traz um pouco a ideia, que eu concordo com ele, assim, o perdão ele se baseia em um evento, que é, no caso, a ideia de conceder o perdão, de tomar a atitude de perdoar, para depois, no caso, entrar no processo de sentimento. O que isso quer dizer? Primeiro, eu perdoo, mesmo não querendo, mesmo lutando contra o nosso ego, muitas vezes, que está em jogo diante do perdão, o nosso orgulho, o nosso senso de justiça. Às vezes você está perdoando ou pedindo perdão por algo que você nem fez tanto assim, mas envolve abrir mão disso tudo. Para quê? Para que a gente tome uma atitude de perdão e nessa atitude, ao tomar esse passo, o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Ou seja, ele envolve um evento de, opa, eu chamei tal pessoa aqui com quem eu vacilei ou que vacilou comigo para falar sobre perdão com ela. Mesmo não querendo, vou tomar um café, que em Curitiba é muito café, né? Vou tomar um café com ela e vou conversar com ela, mesmo sabendo que o meu sentimento não está voltado para aquilo, mas é uma atitude que eu devo fazer. E eu acho que, consequentemente, o Senhor vai trabalhando daí o sentimento no nosso coração. Então, não é algo instantâneo, não quero dizer aqui que o perdão é algo que, meu Deus, fui lá, falei com essa pessoa e automaticamente nunca mais sentirei raiva, nunca mais passarei por angústias diante disso ou por tristezas. Mas quando nós tomamos essa atitude, vamos dizer assim, quando damos esse passo, primeiro de conceder o perdão, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e colocando para fora tudo aquilo que a gente tem contra determinada pessoa ou contra determinado ato que foi cometido para conosco. Ele trabalha nesse livro até uma ideia de que o perdão ele envolve uma promessa de 3 passos práticos. A primeira parte dessa promessa é não trazer constantemente o pecado ao transgressor para intimidá-lo. Ou seja, cara, não é meu papel, primeiramente, julgar essa pessoa por aquilo que ela fez. Segunda coisa, não fazer isso diante de outras pessoas.
Tá, uma pessoa vacilou comigo, eu não vou ficar lembrando ela disso o tempo inteiro, mas também eu não vou ficar fazendo fofoca daquilo que ela fez para que outras pessoas se magoem com ela. E em terceiro, não trazer o pecado constantemente para si mesmo. Para quê? Para que eu não mantenha uma raiva dessa pessoa, para que eu não tenha, tipo, como se estivesse repetindo um vídeo que fica o tempo inteiro vindo na minha mente. Então, esses 3 passos práticos, eles são muito importantes diante do perdão, que é justamente essa ideia de abrir mão de um senso de vingança, de justiça que a gente tem de si mesmo, diante de um erro ou diante de uma pessoa, né, daquilo que ela fez com a gente, ou também daquilo que a gente fez com determinada pessoa. Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Flavinho, explica pra gente o que é esse perdão aí. É um sentimento, é uma atitude? Fala pra gente. Cara, eu acho que o Martinelli ali já englobou bem essa parte do indivíduo, né, perdoando, sim, se envolve sentimento e tal, mas eu acho que o perdão em si, o ato do perdão, ele é você desculpar o indesculpável, assim, sabe? Você desculpar a pessoa por algo que não tem justificativa. Então, o Lewis, né? Hip Lewis. Só os monstros. Uma citação braba aqui hoje. Tem um artigo dele no livro O Peso da Glória, recomendo muito esse livro, que ele fala sobre o perdão. E ele fala exatamente isso, que o ato de perdoar é você remover uma culpa sem que tenha justificativa. Então, qual que é a nossa grande tendência, né? Depois a gente volta nisso, mas só dando uma pincelada. A nossa tendência é falar, Deus, eu pequei, mas eu pequei por causa disso. Pequei por causa daquilo. Então, a gente já está se justificando. Ou seja, a gente, no nosso inconsciente, a gente acredita que a gente não tem culpa por aquilo. A gente só está justificando para Deus por que a gente cometeu aquele ato. Então, para mim, o perdão é isso, assim. E ele é também o fato de a parte lesada, né? Então, são duas partes, a parte que lesa e a parte que é lesada. A parte lesada, ela abre mão da reparação, né? Ela abre mão da retratação. Então, quando eu perdoo alguém, eu não exijo que essa pessoa faça algo em troca. Eu não exijo que essa pessoa pague pelo que ela fez. Então, essa é a grande diferença. Porque quando eu falo, você me desculpa por isso, você já está exigindo uma contrapartida da pessoa. Ou, por exemplo, quando o criminoso lá vai lá e rouba alguém e tal, para essa pessoa ser destituída da culpa dela, ela precisa passar por um processo de desculpa, né? Então ela passa ali, ela cumpre uma pena, ela faz trabalhos voluntários, essas coisas, para que essa culpa seja retirada dela. Mas quando existe o perdão, eu não preciso fazer nada. O perdão, ele vem sem exigir uma contrapartida. Boa. Muito bom, muito bom. Fez até uma pausa dramática no final. Reflexão. Eu gostei muito do que vocês falaram. Muito, muito mesmo. Foi bem, bem pontual. E o que eu gosto de pensar, cara, é que a gente olha na perspectiva da psicologia também. Eu vou citar isso mais para frente, mas que o perdão, ele é primeiro um processo interno para se tornar um processo externo. Então, assim, vamos supor que você fez algo errado ou ruim para alguém e essa pessoa morreu e você não teve a chance de pedir esse perdão para essa pessoa. Aí você vai ter que conviver com esse peso para o resto da sua vida, mas ao mesmo tempo a única forma de você perdoar ou ainda mais se perdoar é interno. Então, eu gostei muito do que o Martinelli falou de sendo uma atitude, depois
manifestando em sentimento, porque de fato é o que o perdão é. Ele pede de nós que seja uma atitude, que a gente se posicione, que a gente vá atrás e faça algo em relação àquilo, independentemente se eu estou feliz, se eu estou triste, não depende do meu humor ou do sentimento, mas é algo que revela o coração de Jesus e é algo que vai ecoar, né? E vai alcançar outras pessoas através daquilo. Então, é uma forma de revelar caráter. Eu gosto muito de pensar da mesma forma. E se eu pudesse definir perdão em uma palavra, eu definiria perdão como morte. Porque é morte de si mesmo, é morte do ego, é morte da justiça própria, que foi algo que vocês citaram, porque não tem como você desvencilhar o perdão disso tudo. Não tem como. Ele vai... Fala aí, mano. Por favor. Não, agora sim. É isso aí. Cara, eu acho que você falou dessa sacada da morte, né? Tipo, como Deus nos perdoou com Cristo morrendo na cruz. Então, tipo, o próprio Deus nos ensina isso, né? Cara, Cristo foi parar numa cruz e antes de entregar a sua alma, o que ele fala? Pai, perdoa-lhes. Sim. Justamente, tipo, O ato diante mais desse puro cenário de perdão veio na morte, cara, né, cara? Surreal, assim. Então, é uma ótima definição. Que top, cara. Não, e sempre vai exigir algo de nós. Porque, assim, tanto se você foi, assim como o Flavinho falou, se foi você quem lesou alguém ou você foi o lesado, vai exigir morte, né? Por exemplo, se fizeram algo comigo que aquilo me machucou, ou enfim, foi ruim, e caberia um pedido de perdão, vai exigir de mim morte em relação àquela pessoa se ela não me pedir perdão. E mesmo que ela peça perdão, eu vou ter que morrer para mim mesmo, porque eu não vou poder continuar olhando para ela de uma forma que, poxa, me pediu perdão e tal, mas, pô, o sujeitinho complicado, você fica sempre resmungando ou pensando de uma maneira vingativa, então vai exigir de nós morte mesmo. E eu queria perguntar, e aí, Flavinho, o que a Bíblia diz sobre perdão? É um mandamento ou é uma opção de cada um? É um conselho de pastor? É o que o psicólogo pede? O que é esse negócio aí? Cara, Jesus, quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, ele nem mesmo ordena o perdão. Ele já pressupõe que a gente vai perdoar. Pai, sim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele nem abre espaço para uma falta de perdão. Ele já assume, cara, se eles estão sendo meus discípulos, se você quer me seguir, o perdão vai precisar fazer parte da tua vida. Muito bom. Ele continua em outra parte. Se vocês não perdoarem, o Pai que está nos céus também não os perdoará. Então, cara, olha que pesado, né? Para que eu possa ser perdoado por Deus, né? Para que o perdão de Deus sobre mim seja concretizado, eu preciso estender esse perdão para o meu próximo. Então, não é nenhum conselho de Jesus, não é nenhuma sugestão, é uma premissa. Ou você perdoa, ou você não pode ser um discípulo de Cristo. Nossa, pesado, né, cara? E aí, Martinelli? Cara, exatamente essa definição aí que o Flavinho trouxe. Em toda a palavra, em todas as escrituras, a gente encontra o perdão de forma muito nítida. Tipo, claro, né, que com Jesus ali a gente vê o perdão, vamos dizer assim, encarnado, a forma do Senhor perdoar encarnando em Jesus, mas tipo, a gente vê que o perdão ele não é algo, em primeiro lugar, natural do homem. Isso é até algo prático para nós, ele é obra da graça de Deus. E, tipo, a gente abre alguns textos lá em Isaías 43, né, a ideia de, tipo, o Senhor falando, eu sou aquele que apaga suas transgressões, tipo, esqueço dos seus pecados. E esquecer dos pecados não é
não agir com justiça, porque Deus agiu com justiça em Cristo na cruz do Aham. Calvário. Então, tipo, houve sim alguém pagando o preço por isso. Mas quando a gente vai olhar alguns salmos que invocam a ideia de Deus ser bondoso e perdoador, isso envolver tipo a graça dele. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, isso eu acho muito interessante, ele inteiro, desde os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais de Apocalipse, a gente vê o perdão sendo totalmente uma marca do povo de Deus. Uhum. Então, tipo, eu diria que o perdão ele não só é bíblico, por estar implícito na palavra, mas ele é algo que é uma marca. Tipo, as pessoas, quando olham para alguém que faz parte do povo de Deus, elas precisam ver o perdão inserido nisso. Então, tipo, isso é algo muito, muito grandioso, assim. A gente vai ver Pedro, né, em Mateus 18, perguntando para o Senhor sobre o perdão. A gente vai ver Jesus falando justamente isso que o Flavinho trouxe, né, em Marcos, a ideia de que, cara, se vocês não perdoarem, vocês não fazem parte do meu povo. Em Lucas 17, 3 e 4, tem um texto legal que fala assim, ó, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Ou seja, tem que chamar atenção, sim. Perdoar não envolve não chamar atenção. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Ou seja, cara, o perdão está muito mais implícito na palavra e nas nossas vidas no dia a dia do que a gente pensa. Então é algo que a Bíblia traz claramente. Eu lembro que eu vi em algum outro podcast, até inclusive, já tem uns anos. Eu não achei esse podcast, eu procurei ele de volta, mas eu não sei se excluíram, eu não lembro o nome. Que o cara falava que, velho, a vida cristã ela se inicia com o perdão. Se não fosse Deus em Cristo perdoando os nossos pecados, tipo, o que seria de nós, né? Então, o perdão, ele sim é algo muito claro e explícito na palavra de Deus. A Bíblia diz que o perdão, ele não só é um mandamento, aí já entrando para a segunda pergunta, mas eu diria que ele é um mandamento que nós devemos obedecer, mas obedecer olhando para a graça, não simplesmente por uma questão moral, mas olhando para a graça de Deus concedida em Cristo Jesus. Então, a Bíblia é muito clara sobre o perdão. Em primeiro lugar, mostrando que o perdão ele faz parte do ser de Deus, é uma característica do amor de Deus. A nossa geração fala muito hoje em dia sobre o amor de Deus, e claro, né, temos que falar sobre esse amor, mas nunca se esquecer, esse é um amor que nos perdoa e que foi pago um alto preço para que esse perdão pudesse nos alcançar, e a Escritura é o tempo inteiro falando disso, esse grande ato de amor de Cristo, de encarnar, de morrer na cruz e tudo mais, para nos perdoar, né? Então é um assunto que está na Bíblia claramente. Fala aí, é Flavinho. legal ali que você tava falando, né? Sobre o ato do perdão ali, não ser um simples ato, né? Então, esse mandamento não é um mandamento que a gente consegue cumprir como um ritual. Cara, né, por exemplo, participar da ceia do Senhor. Cara, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser e todo primeiro domingo do mês eu vou lá na igreja e tomo a ceia do Senhor. Né? Faço lá minha oração de examinar a mim mesmo, perdoar meus pecados e boa. Né? Tchau. Mas, cara, perdão é uma coisa que você não consegue fazer como um simples ritual, como uma simples ação externa. É algo que vem da transformação de Deus na gente. É o fruto do Espírito Santo na gente mesmo. É algo relacionado à transformação do nosso caráter. Antes eu não conseguia perdoar, mas hoje, porque Cristo me transformou, porque eu compreendi o perdão de Cristo por mim, agora eu posso perdoar. Então, é algo que vem de dentro mesmo, é algo da nossa essência, assim. Mano, muito bom. E eu queria perguntar para vocês, porque eu acho que uma grande dúvida mas assim, fulano de tal fez tal coisa para mim, eu perdoei, mas eu preciso conviver com essa pessoa, eu preciso estar perto dela, é uma obrigação. Eu queria perguntar, Martinelli, antes dessa pergunta, né, como que a gente pode se tornar uma pessoa que perdoa facilmente e que não guarda rancor? Eu vou começar por aí, depois a gente volta para esse ponto. O que você acha, mano? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, acho que viver como alguém, vamos dizer assim, ter a característica de alguém perdoador, envolve aquilo que Jeremias, lá no livro das Lamentações 3:23, vai trazer, né? Trazer à memória aquilo que te dá esperança.
cara, o perdão de Deus para conosco precisa nos dar esperança. Uhum. E precisa ser aquilo que nos alimenta, que nos motiva a também sermos perdoadores. Em que sentido? Cara, se o perdão é uma característica vinda do próprio Deus, tipo, do Criador dos céus e da terra, que nos criou a sua imagem e semelhança, automaticamente o perdão também deve ser uma característica daqueles que seguem a Deus, Sim. daqueles que conhecem o Senhor. Eu acho que, por que eu digo de trazer a memória? Lá em Mateus 18, 21 a 35, a gente tem uma parábola que, na minha opinião, é uma das mais pesadas que Jesus conta, do servo impiedoso. O que acontece ali é de um cara que tem uma dívida. É legal que Jesus usa ali uma hipérbole, né? Do tipo, cara, ele fala de um talento que significaria hoje, para vocês terem ideia, 35 quilos de ouro, e tipo, 10 talentos significaria então 350 toneladas de ouro. A gente está falando de uma dívida que para hoje é surreal, para a época, então era algo assim, indesculpável, como o Flavinho trouxe ali no início. Por que eu estou trazendo à memória isso aqui? Porque assim, Jesus ele mostra ali para a gente o seguinte, cara, você que está ouvindo a gente, eu, Felipe, isso daí eu tenho que tirar em primeiro lugar para mim, fui perdoado de uma dívida que eu jamais poderia pagar. Uhum. Então, todas as vezes que eu me deparo com uma situação onde eu preciso perdoar e não quero, ou uma situação completamente difícil de tipo, meu Deus, eu não estou vendo escapatória para perdoar isso aqui, eu costumo, tipo, trazer à memória essa parábola. E me colocar em primeiro lugar no lugar daquela pessoa, do tipo, velho, Muito bom. tá, a pessoa errou, vacilou comigo, ok, mas e quando eu erro com os outros? E quando eu vacilo com os outros? E quando eu erro com Deus, em primeiro lugar? E, tipo, a vida do cristão, ela começa com um ato de perdão, porque a partir do momento que somos perdoados, entendemos esse perdão, né, nos arrependemos e tudo mais. Então, a gente também tem que viver dessa forma, porque, tipo, tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele fala que o perdão é uma questão de sobrevivência. Tipo, nós, cristãos, para sobrevivermos nesse mundo caótico, a gente precisa perdoar. Então, por mais que não seja algo fácil, trazer à memória aquilo, o quanto nós somos perdoados, eu acho que nos ajuda. É uma atitude prática de tipo, não, eu estou me lembrando aqui do quanto Deus me perdoou disso, daquilo, quanto pessoas já me perdoaram. Então, opa, por mais que eu não queira agora, aquilo que a gente falou no início, né, eu vou tomar uma atitude de perdão porque eu fui perdoado pelo Senhor e também em situações da vida já fui perdoado por outras pessoas. Então, eu acho que não é algo fácil, não é algo tópico. O C.S. Lewis ele traz uma frase, né? Que, tipo, é muito fácil falar de perdão até que você tenha alguém para perdoar. E literalmente, falar é muito fácil, mas na prática é difícil. Eu já passei por momentos da minha vida, cara, onde eu precisei ser a pessoa a perdoar, e talvez esses momentos foram que eu mais tive que trabalhar o ego e, tipo, o orgulho dentro de mim. Mas há pouco tempo atrás, há 3 meses atrás, eu passei por uma situação onde eu tive que pedir perdão, onde, vamos dizer assim, eu fui o vilão da história. E depois dessa situação, o meu olhar assim para perdoar as pessoas acabou ganhando uma sensibilidade do tipo, todas as vezes que eu tenho uma situação, seja uma situação simples e fácil, até uma situação muito grandiosa, onde eu tenho que pedir perdão para alguém, eu tenho lembrado desse dia, onde tipo, eu tive que pedir perdão a uma pessoa por um erro que eu cometi, por ter sido o vilão da história, e Deus tem me mostrado, olha só, assim como aquela pessoa que agiu com amor com você, que te perdoou, você tem que seguir o exemplo dela agora, porque é isso que eu quero de você. Então, isso é algo, eu diria que uma forma, talvez prática, é a gente trazer a memória sempre o perdão de Deus para conosco. Muito bom. E aí, Flavinho, como que a gente se torna essa pessoa que perdoa facilmente e não guarda rancor? Cara, perdoar facilmente é meio tricky, né? Eu não sei se o perdão ele se torna uma coisa fácil em algum momento, assim. Porque diferente de Deus, né, a gente não tem uma graça que cobre todos os pecados. Então existem algumas coisas que a gente consegue perdoar mais facilmente, mas Sim. Quanto mais pessoais ou quanto mais íntimos, né, são tanto as pessoas, né, que nos machucam, quanto o ato que elas cometeram, né? Então, acho que quanto maior aumenta essa proporção, mais difícil se torna o perdão, né? Então, igual o Martinelli falou ali, né? Essa citação do Lewis eu gosto muito. Cara, é muito fácil a gente falar de qualquer coisa até que a gente passe ali, né, na pele. Então, quando
o João me mandou ali, né, o tema e tal, perdão, fiquei, caramba. Porque foi algo que, cara, eu passei, assim, sabe, alguns anos atrás, eu passei por uma situação que exigia que eu perdoasse alguém que era muito próximo de mim, né, então eu era um bom cristão que se 3 anos atrás o João me chamasse aqui para falar sobre perdão, eu ia trazer tudo que a Bíblia falava sobre perdão, todas as citações que eu pudesse encontrar sobre perdão. Mas aí eu passei por essa situação de que eu precisava perdoar. E aí, então, eu lembro que foi com um amigo meu lá, e aí o meu pastor chamou a gente numa sala, e aí ele falou, Flavinho, você perdoou fulano? E aí eu falei, não. Uou. Tenso, velho. Aí ele certeza e tal, depois de um tempo conversando, eu falei, tá bom, perdoo só pra sair dali, né? Então, acho que eu era tomado por um grande senso de justiça própria, assim. E isso precisou ser quebrado em mim ao longo dos anos, né? Mais de um ano, assim, isso precisa ser quebrado dentro de mim. Então, acho que a primeira coisa, assim, pra gente conseguir perdoar facilmente, a gente se desfazer desse senso de justiça própria que a gente tem, assim, de que a gente é totalmente correto, de que a gente é reto e que a gente sempre é a única parte boa, né, da situação ali. Então, Mateus 18 foi a passagem que Deus falou comigo por primeiro, assim. Eu lembro que eu passei pela situação e eu fiquei muito mal, foi algo que me arrasou, assim, e tal. Eu falei, cara, eu preciso perdoar essa pessoa. Aí eu fui procurar uma pregação sobre perdão. E aí eu achei uma pregação do Hernando Dias Lopes. E ele fez uma exposição sobre Mateus 18. E aí ele trouxe essa questão de, cara, o servo que foi perdoado, ele foi perdoado por uma dívida impagável. Nem que ele passasse a vida dele toda trabalhando e dando o salário dele inteiro pro Senhor, ele ia conseguir pagar. E aí, porque o conservo dele estava devendo 100 denários, cara, de 10 mil para 100. Tipo, se a gente for fazer a proporção, 10 mil, 1%. Cara, 1% da dívida. Ele não perdoou o conservo dele. Então, eu precisei entender isso primeiro na minha mente e aí foi um tempo até que isso pudesse descer pro meu coração, assim, de, cara, eu fui perdoado de uma dívida muito maior. Então, é um processo, assim, cara, foram meses, assim, que, cara, eu tava orando, assim, aí eu lembrava da situação, já ficava com raiva da pessoa e tal. E aí eu me lembrava, cara, mas eu fui perdoado de algo muito pior. Eu causei a morte do meu Deus. Eu fui perdoado de um pecado eterno, eu mereci a morte. E aí eu ia me lembrando do que Jesus fez por mim. Então, essa é uma outra coisa assim, que precisa acontecer nesse processo de a gente se tornar alguém que perdoa facilmente. A gente ter a certeza de que a gente é perdoado de algo muito maior. E, muito cara, bizarro, né? E é uma escolha, né? Então, pô, claro, né? Na hora lá eu falei, não perdoo, mas depois eu entendi, eu escolhi perdoar e tal. Mas, cara, foi um processo até que eu realmente, beleza, eu perdoei na minha mente, mas agora o meu coração, a minha alma precisam estar de acordo com isso. Então, enquanto você não passar por isso, né? Tenso, né? Você não vai desenvolver essa habilidade de perdoar facilmente. Tem uma história do... Se você procurar no YouTube aí, você vai achar. É o assassino de Green River. Tipo, o nome do cara é Gary Ridgway, ele era um serial killer, assim, matava adolescentes, meninas, depois de, tipo, abusá-las, tal, coisas bem pesadas. Eu acho que, se eu não me engano, foram confirmados dele, assim, 49 assassinatos.
E, tipo, tem um vídeo, cara, que é muito forte. Eu já vi. Ele tá lá no tribunal e, tipo, as mães, os familiares das vítimas começam a falar, cara, teu lugar é no inferno, tipo, você deve morrer, você deve pagar pelo que você fez. Ele dá Ele chega... risada, né? Sim, porque, tipo, acho que a própria psicologia explica isso, né? Um psicopata, tipo, quando alguém tá falando essas coisas pra ele, ele tá, tipo, com a cara, assim, totalmente sem É o cinismo, né? Exato, é surreal. E daí chega um senhorzinho, cara, que tipo, toda vez que eu lembro desse vídeo, assim, eu fico até meio emocionado, porque é muito bonito. Tá lá todo mundo falando, fazendo essas acusações, né, julgando ele, claro, poxa, o que ele fez é uma atrocidade. Daí chega um senhor e simplesmente fala, olha, você hoje aqui tá me fazendo tomar a atitude mais difícil da minha vida, que é colocar em prática a minha fé, no caso o cara é cristão, né? E tipo, ele vai lá e fala, o que você fez foi errado, você fez algo muito forte, mas você tá me obrigando a colocar o perdão em prática. Então eu te perdoo. E na hora, tipo, a câmera foca no assassino, assim, e ele simplesmente começa a chorar, cara. Tipo, parece outra pessoa ali. É muito surreal, porque, tipo, literalmente, o ato de perdoar constrange aquele cara e, tipo, é um negócio muito, muito absurdo, assim. Simplesmente, se não for obra de Deus o perdão, não tem outra explicação, né? Então é muito louco. Muito bom, mano. Enquanto vocês estavam falando, o Flavinho falou a respeito, né, de senso de justiça própria, a gente já estava falando um pouco disso antes, e eu vou além, mano, do que nos impede de perdoar facilmente, que é o nosso senso de autopreservação. Porque, cara, vamos falar a real, ninguém que está aqui, né, tanto gravando aqui conosco no podcast, como quem está nos ouvindo, pode me dizer assim, falar assim, não, eu gosto que me machuquem emocionalmente, fisicamente, eu gosto que me firam de alguma forma. Tipo assim, cara, ninguém vai falar assim, não, eu gosto. Se você falar eu gosto, procure um profissional da psiquiatria, da psicologia, porque de fato tem algo errado. Mas, de maneira geral, cara, ninguém gosta. E a gente tem esse nosso senso de autopreservação, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por um processo doloroso, enfim, o que é completamente, como é que eu posso dizer, entendível, né? Porque, né, a dor de fato machuca, exige algo a mais de nós, e quando acontece, a gente precisa exercer esse perdão e abrir mão do nosso senso de autopreservação, porque por mais que a gente tenha se protegido ao máximo, aconteceu. E aí, o que a gente faz após isso? Né? Então, assim como o Flavinho falou, eu também tenho uma situação, só que a minha envolveu um familiar em que eu precisei exercer perdão, né, sem nunca ter recebido um pedido de perdão. Aí é difícil, cara. E é isso que mais me machucou, né, por precisar fazer isso. Mas daí eu entendi que só seria possível com a ajuda do Senhor, e foi através disso, de um pedido de perdão meu, mesmo se você colocasse no papel mesmo, eu não teria motivo nenhum para de fato pedir perdão, eu não teria motivo nenhum para continuar falando com a pessoa, enfim, colocando no papel de forma racional, mas o que o Senhor quis através disso e o que o Senhor frutificou através disso foi algo incrível, sabe? Então, para entrar nesse ponto, queria te perguntar, Flavinho, né? Que quando a gente perdoa uma pessoa que nos feriu, a gente precisa continuar convivendo com quem nos feriu? É uma obrigação? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Me pergunta depois, mentira. Não, mas, cara, depende muito, tipo, da situação, né? Não é igual uma fórmula de engenharia que vai chegar sempre no mesmo resultado. Então, cara, tem situações que, cara, o próprio contexto ali, por causa daquela situação, vai separar as duas pessoas, vai fazer as pessoas irem para rumos diferentes. Tipo, tem também a questão de, cara, a pessoa que
tem o caso da a necessidade da pessoa lá que o João perdoou, de ela querer continuar na mesma caminhada ali, né? Querer continuar próxima. Então, às vezes, o meio não contribui para continuar próximo. Então, às vezes, precisa haver um esforço das duas partes. Então, pô, perdoei, mas a pessoa lá que eu perdoei já não quer mais, tipo, conviver comigo. Então, tipo, beleza, né? Mas também tem o caso de, pô, 2 amigos lá brigaram, se perdoaram e, pô, continuam, tipo, vai lá dar uns atritos, né, até eles voltarem a ter a sintonia que tinham antes e tal, vai, porque a gente é ser humano, a gente depende do tempo, né, para assimilar as coisas e digerir. Mas vai dar certo se as duas partes estiverem dispostas. E aí, Martinelli? Cara, essa é uma pergunta muito boa e realmente muito, tipo, faz a gente refletir muito. Porque, assim, como eu gosto daquela definição do Tim Keller, porque ele fala que o perdão não é agir como se, tipo, um erro nunca tivesse acontecido. Então, eu acho que aí entra um grande papel que nós, como cristãos, ou no caso, nós ali como a pessoa que perdoou, a gente precisa avaliar o seguinte: houve arrependimento? Porque, tipo, a gente nunca deve tornar fácil para a pessoa pecar contra a gente novamente. A gente não vai estar amando a pessoa dessa forma. Então, tipo assim, poxa, não, uma pessoa pecou, vacilou, cometeu um erro pesado, tá, eu fui lá e perdoei. E vi que de fato houve arrependimento para ela. Cara, talvez Deus quer que você continue caminhando com ela num processo de arrependimento e de mudança. Mas talvez envolve situações familiares, relacionamentos, coisas específicas, que o melhor se fazer é, assim, ter o perdão, ter o pedido de perdão, liberar o perdão, aí depende da situação específica, mas que para um melhor seu, e principalmente nessas horas do perdão, acho que a gente deve pensar no melhor para a pessoa, aquilo, né? Abrir mão de si para olhar para o outro. E entender, cara, será que é melhor nesse momento, eu como alguém que estou perdoando, continuar caminhando com essa pessoa? Eu vou dar um exemplo. Pensa no caso de, tipo assim, você trabalha, está lá no seu ambiente de trabalho e alguém que não é cristão comete um erro contra você. Você vai lá e perdoa essa pessoa, mas fala, não, perdoei, mas não quero andar mais com ela. Nesses casos, eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria, porque o nosso perdoar e o nosso continuar caminhando com essa pessoa, ou seja, o nosso continuar amando essa pessoa e estar junto dela mesmo diante do que ela fez, não é só um mandamento, mas se torna também um testemunho. Então, tipo, é muito ter essa sabedoria de, cara, determinada situação é melhor se afastar, porque vai ser melhor para a pessoa. Em determinada situação, não. Tá, eu perdoei, ela se arrependeu, mas eu vou continuar caminhando junto aqui, não só porque eu quero, porque eu gosto dessa pessoa, mas também como uma forma de ajudá-la nesse processo a se reerguer, a melhorar. Então, tipo, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente sempre orar por sabedoria, porque o perdão, ele é para todos os cristãos, para todo mundo, nós devemos perdoar. Mas nesse sentido de continuar no relacionamento, continuar caminhando com essa pessoa, continuar sendo amigo dela, tendo ela na sua vida, requer muito uma sabedoria. E aí é aquilo que Tiago ensina pra gente, né? Peça sabedoria que ele derrama sobre a sua vida. Então E daí eu acho que entra muito também o papel da igreja em si. Por quê? Total. Perdoar não é algo fácil, mas eu acho que se tem alguma coisa prática que a gente pode aprender sobre o perdoar, é que, cara, a gente precisa ter ajuda para fazer isso. Lembro que diante dessa situação que eu vivi, que eu precisei liberar o perdão, antes de ter uma conversa com a pessoa que eu precisava ter, eu fui buscar meu pastor, aquele cara que me acompanha, que me discipula, e falar, olha, eu preciso, mas não sei o que falar, não sei como falar, na verdade não quero falar, porque é difícil colocar para fora o erro. E daí ele foi lá e me deu um direcionamento como alguém que me discipula, me mostrou algumas coisas, junto comigo buscamos ao Senhor para ter sabedoria do que falar e tudo mais. Tipo, então acho que envolve muito isso também, ter pessoas próximas fora da situação, não como uma fofoca, não como fazer a caveira daquela outra pessoa, mas também nos ajudando, nos auxiliando nesse processo para entender. É melhor eu perdoar e continuar perto, é melhor eu perdoar e me afastar. Então acho que isso requer muita sabedoria e cada caso acaba sendo um caso nesse sentido. Sim, muito bom. Muito massa isso que você falou, tipo, do papel da igreja, né? Porque, pô, cara, precisa ter
um discipulador ali que é mais maduro do que você para O irmão mais velho, né? O irmão mais velho para te dar as pistas ali, dizer, cara, isso aqui é melhor, beleza, você perdoou, mas pro bem de vocês é melhor cada um ficar no seu quadrado. Isso aí vai acabar gerando uma situação pior, ou não, insiste nessa pessoa. Se foi você que errou lá, daí ele fala, não, vai lá, continua tentando se aproximar e tal da pessoa, porque para gerar essa reconciliação, para resgatar a amizade e tal. Então, cara, o discipulador tem um papel muito importante nisso. Sim. Alguém que enxerga de fora e que já viveu coisas que a gente não viveu. Muito bom, mano. Eu acho que isso é legal, porque a gente está falando de vários contextos. Mas, por exemplo, em uma situação de adultério, que você vai ter que muitas vezes dormir do lado da pessoa. Entende? É muito doido quando a gente para pensar, mano, porque o perdão, sim, ele vai exigir tudo de nós. Porque seja numa situação, entre aspas, pequena, que seja fácil de resolver, tipo, que a gente vai ter que matar o nosso ego ali mesmo, mas, mano, e quando você foi o traído, por exemplo, numa situação de adultério? Que você tem que matar o teu ego todo dia. Exatamente, cara. Então, assim, claro que a gente está, né, entrando em vários contextos, enfim, mas na mesma essência de morte. E para a gente fechar, galera, queria perguntar para vocês, o que a falta de perdão ela pode gerar em nós? E aí, Martinelli, o que você acha, mano? Cara, eu acho que em primeiro lugar, a falta de perdão, ela faz com que nós não tenhamos uma boa saúde emocional. E acho que principalmente daquilo que a gente aprende muito com Jesus. A nossa vida com Deus, ela é literalmente uma vida com Deus de fachada quando a gente não perdoa. Isso é muito pesado, Mas, cara, na oração do Pai Nosso, Jesus ele é muito claro. Vocês precisam perdoar. Quando em Mateus 18, né, Pedro, eu imagino Pedro ali questionando Jesus. Eu me identifico muito com Pedro em vários sentidos, porque Pedro foi um cara que experimentou também o perdão de Jesus de uma forma surreal. Imagino Pedro perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perguntar? E é legal que Pedro, daquele jeitinho arrogante dele, ele já responde. 7 vezes? Eu imagino que ele estaria... eu imagino que ele estaria esperando uma resposta de Jesus do tipo, isso aí, Pedrão, mandou bem. E Jesus ele vai lá e fala algo fantástico, cara. Não só 7, mas 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7, né, virou capa de livro, a gente anda com camiseta estampada. Mas isso não é só um emblema, cara. Isso não é uma cifra matemática, isso é justamente Jesus falando, ei, não há limites para o perdão. Quantas vezes você é perdoado pelo Senhor todos os dias? O tempo inteiro. Minha vida cristã se move a perdão. Então, eu devo estar perdoando o tempo inteiro. E quando eu não faço isso, cara, automaticamente isso gera em nós mágoa, isso gera em nós raiva, isso gera em nós um sentimento de tipo assim, você se coloca na presença de Deus, mas de uma forma impura. Isso é tão forte, mas tão forte, que quando Jesus vai ensinar sobre a oração, sobre o dar o dízimo, sobre o louvar ao Senhor, ele é muito enfático. Antes de você fazer qualquer coisa lá na frente, isso, por exemplo, como alguém que trabalha na igreja hoje, eu estou estudando para ser pastor e tudo mais, é algo que me pega muito, porque, cara, antes de subir no púlpito para pregar, antes de entrar num aconselhamento, se eu tiver mágoa com alguém, eu preciso, em primeiro lugar, pedir perdão a essa pessoa e me reconciliar. E isso é algo tão maior do que nós, porque alguns textos bíblicos trazem essa ideia, né, do tipo, o que Jesus veio fazer aqui? E aí, Paulo trabalha muito essa ideia, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E ele fala que nós, a partir disso, ganhamos o ministério da reconciliação. Então, a nossa vida como cristão, nosso ministério, nosso chamado como cristão envolve perdoar. E quando não fazemos isso, isso gera em nós, em primeiro lugar, acho que uma vida sentimental fraca, uma espiritualidade fraca e uma vida com Deus de fachada. Porque lá no fundo, a gente vai estar como o vale dos ossos secos. Assim. Então, muito bom. Isso é algo muito pesado assim, de se pensar. Muito bom. E aí, Flavinho? É massa isso, assim, porque o perdão ele não só é um simples mandamento, não é só uma obrigação nossa, mas Deus ele é tão bom que ele sabe que o perdão ele vai fazer bem pra gente, no fim das contas.
É tanto o liberar o perdão quanto o pedir o perdão. Então, levando aqui pro pior dos casos, a falta de perdão vai reservar para a gente uma eternidade no inferno. Né? A falta do perdão de Deus vai gerar para a gente uma eternidade distante dele, uma eternidade de sofrimento, de fogo e ranger de dentes. Então, isso aqui é a pior das consequências. Mas trazendo aqui para um contexto mais geral aqui, né? Cara, tipo, eu vejo que a falta de perdão, ela traz amargura. Né? Ela traz amargura pra gente. Ela gera impactos emocionais negativos. Então, gera impactos sociais negativos. Então, pô, eu sou de uma família que não é cristã. Cara, eu vejo situações de amargura e de briga de irmãos ali e tal, que estão se desenrolando desde antes de eu nascer, sabe? Então, picuinhas, contendas ali e tal. Cara, porque não existe perdão, sabe? Tão simples, né? É algo tão simples. Então, é uma família que poderia ser muito unida, que poderia ser muito amorosa, que poderia se apoiar, se suportar e se impulsionar, mas que porque não tem perdão, as pessoas vão se quebrando cada vez mais. E isso gera impactos negativos na pessoa, não só na estrutura familiar, na estrutura social. Gera impactos individuais. Então, pô, Sim. cara, eu me lembro, tipo, beleza, nessa situação. Eu já tinha decidido perdoar, tava no processo e tal, mas ainda não tinha tido aquele romper. Cara, quando eu lembrava da situação, o meu peito doía literalmente. Tipo, quando eu passava assim pela pessoa, cara, pô, dava uma. Quase eu começava a suar assim, porque era algo que mexia muito comigo, assim. Então, eu desenvolvi, ou pelo menos, né, como que se diz, piorou, né, agravou uma intolerância à lactose em mim. Caraca. Tipo, porque era algo que foi algo que me consumiu, assim, emocionalmente e mentalmente. Sim. Então, cara, pensa alguém que vive 10 anos com isso. Alguém que vive 20 anos, sabe? Então, pô, estamos aqui falando no Pão Diário Universitários. Você tem aí seus 25 anos. Cara, imagina daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, você com seus 35 anos, você ainda remoendo uma situação que aconteceu hoje. O que isso não vai gerar negativamente na tua vida? O que isso não vai te travar? Travar em relacionamentos, travar profissionalmente, vai tirar a tua saúde mental, a tua saúde física, o teu relacionamento com Deus. Sim. Então, pô, são impactos que a gente não consegue nem mensurar. Muito bom, mano. Eu acho que só para concluir essa parte, cara, se perdoar mostra o quanto nós amamos a Cristo, eu acho que o não perdoar mostra o quanto nós não amamos a Cristo. Então, tipo, se você quer definir talvez um termômetro do quanto você tem amado a Cristo de fato, do quanto você está próximo do Senhor de fato, a tua vida de perdão, tanto de se perdoar, de perdoar as pessoas e de pedir perdão também, eu acho que é um bom termômetro disso. Por mais que não seja fácil, mas a vida cristã não é fácil. Eu acho que é algo para a gente se pensar e avaliar, cara. Com muito temor no coração, né? Mas Sim. é importante. Total. Mano, vocês traduziram da melhor forma. Única coisa que eu acrescentaria, mas que vocês falaram de outras formas, a gente chama na psicologia de sintomas psicossomáticos. Você começa a sentir no corpo mesmo coisas internas não resolvidas, né? Seja falta de perdão, seja rancor, raiva por alguém, por uma situação que aconteceu. Então a gente começa a sentir de fato no corpo físico essas causas, mas que
essas consequências de uma causa interna não resolvida. Então, o perdão liberta a gente, né? Sendo de uma forma ou de outra, perdoando, se perdoando, liberando perdão, de todas as formas, a gente consegue acessar isso através do sacrifício de Jesus. Então, amém. Galera, queria agradecer de coração Flavinho por ter topado mais uma vez, Martinelli por ter sido a primeira vez de outras que você estará com a gente aqui. Então, galera, obrigado mesmo pela disposição de coração de vocês. Certeza, né? E, galera, você também que está nos acompanhando, queria te agradecer por ter ficado até o final. Perdão. Até o final desse episódio. E queria te incentivar. Perdoe. Libere perdão. Não deixe... até parece um papo meio coaching, né? Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E falando de perdão, não deixe para perdoar amanhã alguém que você pode perdoar hoje, que você pode exercer misericórdia. Então, que você possa sair desse episódio edificado nesse sentido, para que você possa alcançar o perdão, talvez, do Senhor, se você ainda não se perdoou por algo que fez, mas ao mesmo tempo que você libere perdão para alguém que te fez algum mal. Galera, tamo junto, que Deus abençoe vocês e até semana que vem para o nosso próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado. Valeu.